paraxá dessa semana é uma paraxá muito bonita, né? Como todas são. E como já foi lida aqui a primeira parte dela e também foi lido uma Maftira, se encontra lá em Números, capítulo 8. Vai do versículo 1 até o capítulo 12, versículo 16. São vários eventos muito interessantes que Adonai nos mostra através da sua palavra, escrito por Moisés ali, toda a sua Torá. Todos os eventos que de fato aconteceram, não são contos, não são invenções, são de fato eventos que aconteceram e abençoaram todo o nosso povo. E através da sua Torá nós temos sido abençoados até hoje. E durante essa semana, eu estudando ali durante os dias para poder trazer uma palavra a vocês, não me saiu algo da cabeça e o que eu coloquei aqui nós vamos compartilhar. Mas antes, eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, bendito e exaltado seja o teu Pai, seja tu, ó Pai, porque tu és verdadeiramente o Criador do céu, da terra, de tudo que há, ó Pai. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui com nossos irmãos em Shabat, ó Pai, compartilhando aquilo que tu tem para nós, que tu possa usar-me conforme tu queres, trazer a palavra da forma que tu quiseres, ó Pai, e que todos nós, ó Pai, possamos abrir as nossas mentes, os nossos ouvidos, estar atentos, ó Pai, com o nosso coração totalmente aberto e retermos o conhecimento, ó Pai, e não apenas ouvirmos, mas sim, ó Pai, retermos todo o conhecimento que tu tem trazido até nós, todos os ensinos que tu tem trazido a nós durante as semanas, durante cada paraxá, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, muito obrigado pela vida de cada um que nos acompanha, e seja conosco, ó Pai, no decorrer de todo esse Shabat, em nome de Yeshua, Messias, amém. Então, eu quero ir com vocês lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, eu quero ler com vocês do versículo 6 até o versículo 9. Filipenses capítulo 4, os irmãos me perdoem que eu estou um pouco gripado ainda aí com sinusite e um ouvido meu está meio entupido, então não estou me ouvindo direito. O Adonai sabe tudo e ele é tremendo. Baruch Hashem. Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 9. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graças, ou seja, com gratidão, sejam as vossas petições conhecidas diante do Eterno. Versículo 7. E a paz de Elohim, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Yeshua, o Messias. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, nisso meditai, nisso estudai. O que aprendestes, o recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isto fazei, e o Elohim de paz será convosco. Olha que interessante aqui, quando nós vemos no versículo 6, com ações de graça, com gratidão. Paulo aqui também no versículo 9, ele coloca bem assim, o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isto fazei, e o Elohim de paz será convosco. Ele se coloca como uma referência. Isso por quê? Porque ele tinha certeza de todos os seus atos, todas as suas atitudes eram validadas por Elohim. Porque ele já estava num nível diferenciado. Ele não era mais um cidadão comum que não tinha entendimento. Ele já havia alcançado, além do entendimento, colocado em prática tudo aquilo que ele aprendera e tudo aquilo que ele precisava passar aos outros para que também alcançasse esse entendimento. Ações de graça aqui significa gratidão.
E a gratidão, agradecer, deve fazer parte de nossas orações diárias. Diárias. Quero ir com vocês em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeiro Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Porque tudo que Elohim criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebidos com ações de graças. Tudo que o Eterno criou e ainda há de criar é bom. Tudo. Não há nada de ruim e de mal em nada que o Eterno criou e cria. E aí que vem um ponto, nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Ele já fez e por tudo que Ele faz, e ainda nos dá essa oportunidade de agradecê-lo por tudo que Ele fez, faz e ainda fará por nós. Quando nós voltamos lá para Filipenses capítulo 4, voltamos lá, agora no versículo 10. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Muito me regozijo no Eterno, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Isso é uma mostra clara que ele havia alcançado um nível já diferenciado, né? Versículo 12. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer de necessidade. Versículo 13. Muito conhecido, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 14. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós semente. Somente, perdão. Isso, obrigado. Porque até para o Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as ofertas. Vou repetir. Não que eu procure as ofertas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Eu vou repetir esse versículo até depois que eu tomar água. Não que eu procure as vossas ofertas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou bem suprido depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Elohim. E o meu Elohim suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza no Mashiach Yeshua. A nosso Elohim e Pai seja dada toda a honra para todo o sempre. Amém. Como diz a própria palavra aqui, Paulo aprendeu a passar toda a necessidade, tanto no momento de abundância, quanto no momento de fome. Ele passou aqui, mas ele entendeu, como eu disse, ele estava num nível elevado, como Moisés, como tantos outros também, pelo entendimento e a prática do entendimento da palavra, ele estava em um outro patamar. E ele colocava em prática tudo aquilo que ele havia entendido, aprendido, tanto que, quando nós lemos o versículo 17, no ato de receber a ajuda, ele não, olha aqui, não que eu procure ofertas, mas ele estava preocupado com o fruto que aumente o vosso crédito. O fruto que aumente o vosso crédito. Ele havia entendido que, de fato, pode todas as coisas naquele que fortalece.
Ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Paulo mostra claramente no versículo 11 até o versículo 13 o seu total desinteresse nas coisas materiais. Ele não estava preocupado com coisas materiais. Ele precisava, como nós precisamos, do alimento, da vestimenta, de um remédio, qualquer coisa. Nos é necessário isso. Mas isso não era o ponto alto do que ele recebia e se preocupava. E aí que vem um ponto interessante, né? Quando nós vemos essa questão, tudo que aumente o vosso crédito, ele preocupado com o crédito daquele que dá. Estou sendo claro? Ele preocupado com o crédito daquele que dá. Porque dá como? Como oferta de cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Elohim. Aí que vem um ponto interessante, os contadores de plantão que me perdoem se eu falar alguma coisa errada. Na contabilidade divina, né, estão sendo anotados todos os nossos créditos e todos os nossos débitos. Se crédito, o sinal de mais está entrando lá. Se um débito, por conta do nosso pecado, por conta do nosso erro, da nossa desobediência, seja lá o que for, aquilo que vai contra a palavra de Adonai, vai um débitozinho lá, um sinalzinho do negativo, não é verdade? No final do meu ciclo de vida, no final do nosso ciclo de vida, que vem um ponto muito interessante, que nós não sabemos quando será, pode ser hoje, amanhã, daqui um mês, um ano, uma semana, não sei quando. Eu não sei quando será. Quando chegar ao final do ciclo da minha vida, vai ser fechada a contabilidade. Não é verdade? Chegou o ponto do Ulisses descer a sepultura. Sepultura, fecha-se a contabilidade. É apresentado um balanço do meu ciclo de vida. O balanço do meu ciclo de vida. Com o demonstrativo do resultado do meu exercício. Ou seja, o exercício do meu ciclo de vida. Se o resultado do demonstrativo desse exercício for positivo, a salvação me é dada, eu desço em paz à sepultura. Se o demonstrativo do resultado do meu ciclo de vida tiver em débito, tiver mais negativo, qual é o resultado? Eu não vou descer a sepultura em paz. E eu vou perder o bem maior que nós podemos ter, que é a vida vindoura. Eu vou perder isso. E nós não nos damos conta no dia a dia, essa contabilidade divina que é feita sobre a vida de cada um de nós, com crédito e débito. A conta chega um dia para mim e para cada um de nós. Ali é apresentando o relatório divino. Adonai coloca diante de nós, você está em débito, você está em crédito. Só que o grande ponto, e aqui eu alerto para esse versículo 17, que Paulo, pelo entendimento, ele estava preocupado com o resultado do exercício, após apresentar o balanço, do outro que lhe dava algo. Ou seja, ele queria que o outro finalizasse o seu ciclo de vida com a conta lá cheia de lucro, vamos dizer assim, toda positiva. Era essa a vontade, era esse o trabalho constante dele, para que mais pessoas, quando terminasse o ciclo de vida, tivesse lá um positivo enorme e descesse a sepultura em paz. E não simplesmente com aquele que dá esperando algo em troca. É aquele que dá como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceito, acima de tudo, por Elohim. Não que eu procure as ofertas, mas o fruto que aumente o vosso crédito diante de quem? Daquele que me dá a vida. Daquele a quem eu vou ter que prestar conta. Eu vou ter que prestar conta a ele. Quando? Eu não tenho a mínima ideia. Esse é o ponto. Eu não tenho a mínima ideia. E por isso que eu iniciei com Filipenses, porque não me saía da cabeça a palavra gratidão. Não me saía da cabeça a palavra gratidão. Porque o que cada um de nós, ou o que eu estou fazendo, me preocupando para que eu tenha fruto nas minhas ações, na minha conduta moral, em tudo que eu preciso fazer para ter uma vida positiva diante da Adonai, para que os meus créditos vão cada vez mais aumentando diante dele. Porque é ele que determina, né? Ulisses, você vai descer a sepultura no dia tal, do mês tal, do ano tal. Eu não tenho o poder de mudar isso.
Mas eu tenho a escolha de, quando chegar esse dia, descer em paz. Por todo o meu ciclo de vida. Por toda a contabilidade, quando Ele me demonstrar o resultado, eu vou descer em paz. É isso eu posso fazer por mim. Escolher qual conduta de vida eu quero, qual conduta moral na minha vida eu quero, isso eu posso escolher por mim. Se eu quero ou não quero obedecer, isso eu posso fazer por mim. Não é verdade? Eu posso ou não me preocupar com o outro, como Paulo se preocupou muito, muito, o tempo todo preocupando, angariando mais pessoas para o reino de Adonai. O tempo todo preocupado em ser útil ao reino do Eterno, o tempo todo preocupado em trazer pessoas para esse entendimento que ele havia alcançado, e não para ele, para as coisas dele, a vontade dele, os desejos dele, pois ele escolheu essa conduta de vida. Assim como eles, tantos outros, a contabilidade, quando lhes foi prestada para descer à sepultura, desceram com um crédito enorme. Não foi pouco, não é verdade? Porque eles tiveram a opção de escolher o caminho que queriam seguir. E o ponto interessante, que a gente precisa lembrar, por isso que não me saía da minha cabeça a palavra gratidão, e algo que é básico, né? Nós não podemos esquecer que as nossas orações diárias, no mínimo, precisa conter: dar toda a honra e glória ao nosso Criador, a Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, aquele que nós cremos é o Elohim, Criador do céu e da terra, dar honras a Yeshua, mas o Criador é Elohim. Agradecermos pelo bem mais precioso que Ele nos deu, não é verdade? Que é o sopro de vida. Eu preciso ter noção disso todos os dias. Eu acordo porque Ele permite, não porque eu quero ou porque eu desejo. Eu só acordo porque Ele permite. Então devo agradecer todo dia pelo sopro de vida que ainda há em mim. Ainda há em mim, porque eu não sei o dia que eu vou descer à sepultura. Então, se eu estou vivo hoje, eu ainda estou vivo, eu ainda tenho a oportunidade. Ou seja, Ele está me dando essa oportunidade a cada dia que passa. Porque a cada dia que passo, da conta 0 para cima, eu aumento. Mas de trás para frente diminui. A gente só conta a soma. A gente não conta que eu estou caminhando próximo do dia que vai chegar, o dia que eu vou descer à sepultura. Eu só dou conta que eu tenho 51 anos de idade, que é a minha idade. Eu tenho essa idade. O ano que vem eu vou ter 52, 60, 70. Mas eu esqueço que cada passo que eu dou, a minha sepultura está se aproximando de mim. E o meu tempo para que eu me ajuste diante de Adonai está se tornando mais curto. Mais curto. Muito mais curto. Eu tenho que agradecer todos os dias pelos benefícios que Ele tem feito por mim e por todos nós. Apresentar todos os meus pecados, os nossos pecados, confessando de coração verdadeiro, demonstrando a Ele que estou verdadeiramente arrependido, que eu quero mudar, que eu quero corrigir e principalmente lutar para não errar mais. E corrigir. E além de tudo isso, interceder por outras pessoas também, colocando as suas causas, né, diante de Adonai, para que seja julgado as causas. E se a vontade for de Adonai, de julgar, se a vontade for de Adonai julgar positivo ou negativo, não cabe a mim, cabe a Ele. Porque a Ele todas as decisões pertencem, não a mim. Por isso que constantemente a gente ouve os grandes homens da Bíblia, né, como fala a frase: se achei graça aos teus olhos, faça-se isso. Abraão, né, lá no começo: se achei graça aos teus olhos, se tiver 50, tu poupa a cidade, 40, 30, me atrevo ainda, se achei graça aos teus olhos. Se eu achei graça aos olhos de Adonai, eu preciso valorizar isso. E eu preciso agradecer a Adonai por tudo isso. Preciso. Todo dia. Todo dia. E nós não fazemos isso. Nós mal abrimos os olhos, pulamos da cama, já estamos preocupados com o trabalho, com que roupa que eu vou vestir, se tem que tomar banho correndo, se não tem que tomar banho correndo, e a contabilidade está lá. A contabilidade está lá, dia tal, positivo, negativo. Dia tal, positivo, negativo.
E o importante que nos conforta é que Adonai conhece o nosso coração. E Ele vê a sinceridade de cada um de nós. Por isso que a palavra dele nos conforta, que se nós formos verdadeiros, formos justos, formos fiéis, Ele há de olhar para nós. Paulo se coloca como uma referência a ser seguida, mas ele não coloca com soberba em momento algum quando ele diz aqui, o versículo 9, o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei, e o Elohim de paz será convosco. Ele não coloca isso por soberba ou qualquer outra coisa que seja. Porque ele tinha propriedade para isso. Ele já havia alcançado essa maturidade, já havia alcançado esse nível. E nós precisamos nos questionar. Eu tenho sido uma referência de forma natural, através das minhas atitudes, através da minha fé, através da minha conduta moral, a ser seguido por alguém? Que olhem para mim e vejam realmente algo diferente na minha vida? Que eu sou um homem de fé, um homem correto, um homem justo. Peco, claro, infelizmente, peco, erro. Infelizmente. Infelizmente, nós erramos. A nossa natureza, infelizmente, é pecaminosa. Ele, Paulo, entendia. Todos os grandes entendiam claramente que eles eram homens que pecavam sim, mas eles haviam entendido, chegado num nível de maturidade espiritual, a qual eles não se prendiam nisso, sabiam que eram capazes de errar por conta da natureza, mas rapidamente se ajustavam diante de Adonai e se acertavam. Não é verdade? 1 Tessalonicenses capítulo 5. A Bíblia, diz o tempo todo que nós devemos ser gratos em todas as ocasiões, como eu estava falando aqui. Mas ser grato por quê? Além do benefício que nós recebemos, porque é a vontade de quem? Do Criador. Não é verdade? Se nós humanos gostamos de ser agradecidos como fazemos alguma coisa boa para alguém, gostar é uma coisa, esperar, ansiar, é diferente. Eu gosto de ser agradecido, sim, como ser humano. Obrigado, Ulisses, porque você fez isso. Baruch Hashem. Gostar é uma coisa. Eu fazer esperando que ele rapidamente me agrade, de forma que se ele não o fizer, eu fique chateado, né? Fico de mimimi. Não é por aí o caminho. E o interessante é que a gratidão é uma forma de louvar Adonai. Quando uma pessoa é agradecida por si só, por natureza, sem força, do nada ela agradece ao Eterno, agradece um simples bom dia de alguém, você vê claramente que isso já é um sinal de transformação na vida dessa pessoa. A pessoa que é grata por tudo que tem, é grata por tudo que fazem a ela, por tudo que o Elohim a entrega, ela já demonstra um sinal de estar sendo ou já estar transformada. E isso é importante que a gente reflita sobre isso. Vamos em 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Adom e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Até o 24. O 14 agora. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal. Vou repetir. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo seja grato, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Elohim, no Mashiach Yeshua, para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda espécie de mal.
o mesmo Elohim de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Adão Yeshua Hamashia. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O comportamento de quem é grato é um comportamento completamente diferente, porque ele é sempre feliz. Observem isso. O comportamento de quem é grato é um comportamento de quem é feliz, porque a gratidão ajuda a valorizar as bênçãos que temos e nós encontramos cada vez mais alegrias nelas, né? Quem nunca viu uma pessoa que está passando por uma dificuldade gigantesca, mas não tira o sorriso do rosto? Quem nunca viu isso? Uma pessoa que pode estar passando uma necessidade gigantesca, mas ela está com um sorriso no rosto, ela está ali agradecendo ao Eterno porque está viva, ela está ali lutando, ela está ali batalhando, ao contrário da grande maioria que se limita a lamentar, a falar o que não deve, o que não precisa, a reclamar, a questionar, a sempre pontuar aquilo que é mais negativo. Já o outro que entende o que é de fato ser agradecido, ele agradece até pelo vento, digamos assim, pelo vento que bate nele. Baruch Hashem, está um ventinho gostoso. Estou sendo bem simplório para facilitar o entendimento. Ele agradece por tudo, porque é natural na sua vida agradecer. Ele está com problema, sim, mas ele não se lamenta do problema. Ele tenta resolver o problema, confiando naquele, tudo posso naquele que me fortalece. Eterno, me fortaleça para resolver o problema. Me ensine como resolver o problema, me ensine a mudar, me ensine a enxergar se a causa desse problema foi o meu pecado. Me ensine a ter o discernimento para que eu seja cada dia mais agradecido a tudo que tu faz por mim. E não ficar cabisbaixo, reclamão, murmurando. Aí a pessoa chega, não dá um bom dia, porque demorou 3 segundos a mais para dar o bom dia. A outra já fica na expectativa de reclamar porque não recebeu um bom dia. Não é verdade? Tudo é motivo. Por isso que eu te falo, por outro lado, a ingratidão, ela destrói a alegria. A ingratidão, ela destrói a alegria. Mesmo quando eu sou abençoado, mas por ter um coração ingrato, eu não valorizo a bênção que recebi e fico o tempo todo focando ainda em outros problemas à minha volta. Exemplo, não tenho um trabalho. Estou passando necessidade. Adonai vai me dar um trabalho. Em casa, eu estou vivendo a base de cesta básica que estão me ajudando, porque eu não consigo recurso, aluguel atrasado. Enfim, todo problemático. Aí Adonai me dá um emprego. Eu olho para o emprego e falo, não, esse eu não aceito. Eu tenho curso superior de sei lá o quê. Não, esse daqui eu não posso me submeter. Esse é um serviço muito humilde, eu vou ganhar um salário mínimo. A pessoa deve uma fortuna, às vezes, né, de aluguel, de tudo. E ela não aceita um salário mínimo, entendendo que isto é uma bênção, que ela pode entrar com um salário mínimo, honrar o trabalho, agradecer a Hashem, fazer a administração de tudo que você está fazendo, a contabilidade financeira, no caso aqui, né? Fazer a contabilidade financeira, bom, eu devo X, eu preciso pagar o aluguel de tanto, a alimentação é tanto, vou reduzir aqui o meu nível de vida, vou andar a pé, vou evitar pegar um Uber, pegar um táxi, vou pegar só o ônibus, tem vale transporte, me aproveito dali ou não, enfim. Eu me adequo àquilo ali e continuo agradecendo a Hashem, e ele vai ver o meu coração agradecido, porque eu estava num problema grave. Ele me deu uma bênção que nos meus olhos é maravilhosa, aos olhos dos outros. Não vou aceitar, porque eu estou esperando Adonai me dar um emprego para eu ganhar X a mais, 3 vezes isso, 4 vezes isso, porque o meu problema aqui é muito maior. Claro que o problema é maior, e vai se tornar muito maior se você não tomar uma atitude rápido, se você não correr atrás de resolver o problema. Não importa o tamanho do problema, você tem que começar a resolvê-lo. Tem que ter sabedoria, inteligência, acreditar que Elohim vai te orientar, vai te sustentar. E se ele abriu a porta de um salário mínimo, pega com unha, com dente, gorra com força. E faça o teu melhor. Mostre para todos que você é diferente. Que você é uma pessoa que pode ser seguida, porque há algo diferente na tua vida. E você pode ali, de um salário mínimo, pular para um salário e meio. Depois de um tempo, para 2. Daqui a um tempo, esse rapaz ou essa mulher é diferente.
ele tem uma capacidade maior do que o restante do grupo, vou colocá-lo como um líder. Você aceita? Aceito. Baruch Hashem. Passa-se um período, de repente ele chega num patamar com certeza muito mais elevado do que ele imaginava. Muito mais elevado e com certeza com sabedoria ele vai resolver os seus problemas. Enquanto o outro que está preso lá atrás, que não aceitou um salário mínimo, continua só se atolando em problema. Só se atolando em problema, aí vem as doenças, né, da mente, e vem tudo junto, né? Vem tudo junto. E eu estava falando, como eu disse do emprego, mas é a mesma coisa. A pessoa anda a pé porque não tem dinheiro para andar de ônibus. Aí vem alguém e dá-lhe uma bicicleta. Em vez de ele agradecer pela bicicleta, ele reclama. Ah, mas é usada. É meio que por aí. É desse jeito. Tem pessoas que são assim, infelizmente são assim. A pessoa não tem dinheiro para comprar uma bicicleta, não tem como ir de ônibus porque não tem dinheiro, ganha a bicicleta, ao invés dela agradecer, Baruch Hashem, eu tenho uma bicicleta. Ah, mas ele deu porque é usada. Misericórdia, né? Mas as nossas costas são bem largas para aguentar todo o peso. Até que Adonai nos livre e nos coloque erguidos, de pé. Nós aguentamos o peso, o que nós achamos que aguentamos. Mas Adonai sabe que nós não aguentamos. Isso aí quer dizer que nós precisamos resolvê-los com Adonai. E tomando ações físicas como temos sido ensinados. E ao invés de procrastinar as coisas, precisamos reagir e nos levantar para recebermos as bênçãos do Eterno. Amém. São poucos que se colocam assim diante do Eterno. Amém. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. Ulisses, eu acho que você não vai conseguir adentrar em Berraloterra se eu e Leomar não fizermos o que nós precisamos fazer. Então faça. Os dois. Você nos autoriza? Claro. Então vamos, Leomar. Olha só, me empresta aqui Abimar um pouquinho. Nós precisamos pedir perdão publicamente, Leomar e eu. Eu vou falar o que foi e ele vai adentrar em outra questão, que nós fizemos sem entendimento. A dona respondeu para mim e respondeu para ele. Nós tivemos no dia 19 de dezembro, um aviso, foi 19 de dezembro? Não, foi no dia 22 de dezembro, que iria chegar uma Torá em Vitória, que alguém havia dado, porque não queria mais se submeter à Torá de Adonai. Ok. Mas antes disso, nós tivemos um evento aqui na casa para os voluntários da Associação Aleph Bet, foi um almoço de agradecimento aos voluntários. E naquele dia nós já estávamos vivendo, já estávamos vivendo um problema que vocês conhecem, de adultério aqui na casa, onde o varão toma a esposa do outro na nossa frente. Isso tem que ficar assim, para a cabeça dele, tinha que ficar assim naturalmente. Tiramos a internet do ar e conversamos com a congregação e dissemos claramente quem foi. Lembram disso? Então, foi no dia, e fomos buscar a Torá no dia 26, a Torá ainda não estava aqui, a segunda Torá, o segundo Sefer Torá. E eu disse à congregação, eu falei, isso vai se ajustar totalmente, a outra Torá que chega, ela vai ajustar mais as coisas espiritualmente. Então, a coisa se desenrolou e Ulisses e Leonardo se mantiveram firmes com a questão de que venha conversar conosco, do contrário, não volta aqui. Foi essa a condição deles, foi ou não foi? Venha conversar conosco, do contrário, nós não vamos te receber aqui. E a pastora Sandra, lidando com essa situação, e Leomar, eu com pena da pessoa, porque estava acontecendo 2 adultérios, na realidade.
que já acontecia, mas velado, o outro já todo visível aos olhos da congregação. Um adultério físico simboliza a sua separação de Adonai do meio do seu povo. Isso aí é muito grave, é muito sério. Muito grave. Então, hoje, quando eu cheguei, eu já sabia que eu teria que falar pessoalmente a vocês, e nós abrimos a arca e o Leomar e eu orarmos perante a Torá. Nesse tempo todo, a pessoa continuou telefonando para mim e falando as coisas, e tentando vir, A palavra é bem grosseira, enfrentando os líderes da casa, e eu com pena no meu coração. A coisa já estava julgada. E eu mantive a pena no meu coração. Eu quero só que vocês abram. Em 1 Samuel, capítulo 15, o que Adonai vai falar para Saul ali, para Samuel ali, quando ele tem pena de Saul, onde Adonai já havia julgado, o caso já está julgado, o indivíduo está posto para fora da casa, porque desrespeitou Adonai e depois a nós. E outro adultério já se formava junto, com apoio de líderes aqui. Então, olha aqui, versículo 24, que o texto vocês conhecem muito bem, mas olha o versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, violentei o mandamento do Eterno e as tuas palavras. Temi ao povo e dei ouvidos à voz do povo. Agora eu rogo-te que perdoe o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Eterno. Porém Samuel lhe disse: não tornarei contigo. Rejeitastes a palavra do Eterno e ele te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul pegou-lhe na orla do manto, o qual se rasgou. Disse-lhe Samuel: o Eterno rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo. Rasgou de ti o direito de ser participante das coisas de Adonai, que é melhor do que tu, aquele que a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Adonai não é homem para que se arrependa. Respondeu Saul: pequei, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Eterno teu Elohim. Assim Samuel voltou com Saul, e Saul adorou ao Eterno. Olha o versículo 32. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele confiante, pensando: certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Eterno em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, mas Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele. E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. A pena de Samuel era apenas o coração de Samuel, o coração humano da pastora Sandra. Unicamente isso. Mais nada. Isso é igual vapor, se vai. Olha aqui, disse o Eterno a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre nós? Ali eu já não tinha mais que atender telefonemas, falar mais nada e nunca mais colocar os olhos sobre ele, nem ele sobre mim. Era isso que eu não fiz assim. Por isso que eu vou diante da Torá pedir perdão pelo meu pecado, que eu não fiz assim. E a ira de Adonai tem se levantado, que eu vou uma semana após outra, passando mal, sentindo mal, e eu não consigo ficar de pé. Eu falei, desde que a Torá chegou, que eu me encontro nessa situação, porque a Torá chega em meio a esta imoralidade aqui na casa de Adonai. Em meio a isso tudo aí. Você tem que entender
que adultério eu preciso entender e não ficar com pena no meu coração de ninguém. Adonai disse, está dito. Olha aqui, enche o teu vaso de azeite, vem, inverte a Jessé. Belemita, dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. Levante outro que possa vir ajudar esta casa e ser fiel, verdadeiro, Adonai. Então, eu queria pedir que Leomar explicasse juridicamente, que ele entendeu a questão. Porque nós dois vamos orar diante da arca aberta, antes de encerrar o serviço. Senão Ulisses não continua. Porque ele está falando ali diretamente, para não adianta eu tentar ou você esconder nada no meu coração, mesmo que seja uma coisa que parece justa a você. Não, ela não é justa diante de Adonai. Ter pena de quem rejeita Adonai, de quem dá mau exemplo, mau testemunho, ou que seja para o judaísmo ortodoxo, ou que seja para o cristianismo. A Torá veio em meio a uma entrega que a pessoa não a queria porque retorna ao cristianismo. Ou que vai para a tradição, altamente tradição ortodoxa judaica, na hora da vinda do Messias, do rei de Israel, do profeta de Israel, daquele que reinará e colocará as coisas nos seus devidos lugares. Eu não tenho nenhuma dificuldade de confessar o meu pecado diante de vocês e vou colocá-lo diante de Adonai. Toma, Leomar. Depois você abre a arca para nós. Perdão, tá, Ulisses, mas foi o Eterno que nos tomou ali agora pela manhã, porque Berhaloterra, ela inicia com uma prescrição de que os ministrantes deviam se apresentar diante de Hashem, acendendo as luzes da menorá. As luzes da menorá vai acender e dar luz a todos aqueles que se aproximam do ambiente que é santo, que se aproxima de Hashem. Então, todo aquele que precisa estar diante de Hashem, as luzes da menorá vai lançar sobre ele a luz que provém da menorá, é a luz que provém de Hashem. Então, é isso tudo que nós estávamos meditando junto com Ulisses, e Ulisses lançando sobre nós a palavra, porque, desculpe um monte de papel, porque a gente vai anotando, correndo, e Adonai lança sobre nós a sua palavra, para que nós possamos enxergar tudo que está maquiado em nós. Então, a luz da menorá vem expor aquilo que está em oculto de sentimento a nós. Esse sentimento humano que a pastora falou que nós temos. Eu e você também tem esse sentimento humano. Quando Adonai estabelece uma ordem e nós precisamos simplesmente cumprir. Parece que é fácil para nós cumprir a ordem que vem dos céus. Não é, porque nós sobrepomos sobre a ordem de Adonai aquilo que nós aprendemos como sentimento humano que ainda habita em nós. Enquanto existe carne, né, Ulisses, sobre nós, o sentimento humano vem habitar sobre nós. A semana passada o Eterno colocou nos meus lábios, eu não havia lido nem estudado, Gênesis capítulo 26, quando ali nós vimos ali Isaac. Nós tivemos um entendimento um pouquinho diferente da semana passada, mas essa noite o Eterno me fez voltar ao texto rapidamente, tá, Ulisses? Não quero ocupar nem... Mas é porque Ulisses ficou lançando sobre nós a palavra do Eterno, e nós falamos assim, nós não vamos conseguir pedir perdão ao Eterno. Então, por isso que foi tomado, para que venha cessar todo o sentimento que há em mim e que há em você. Assim como a pastora já disse, ali em Gênesis 26, você vai ver ali que vai haver uma contenda ali de Isaac com Abimeleque. Isaac é o patriarca que não, você vê que em todo o tempo ele ouve a voz de Adonai e ele obedece. Em momento nenhum há um questionamento ou uma posição diferente com aquilo que o Eterno estabelece sobre ele. E ali ele vai prosperar no meio de Abimeleque, Abimeleque vai afastá-lo dele. O texto diz lá em Gênesis 26 assim, Isaac está diante de a fome. Olha lá, houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. A fome é um estado gravíssimo
para nós. A fome é um estado grave, gravíssimo. E no hebraico é raeb, é a mesma coisa que estar faminto, estar com fome e não reconhecer daqui aonde vem o suprimento que vai suprir a tua fome. É isso que você estava jogando ali na nossa cara, na nossa face, vamos falar assim, que fica mais elegante, né? O termo vai identificar como grande sofrimento. É tanto grande sofrimento a fome, a ausência do que comer, do alimento, porque você sabe, para mim e para você, o alimento é um grande problema no nosso meio. É um grande problema no nosso meio. Tanto é que o profeta Jeremias estabelece como um dos 3 grandes juízos de Adonai, junto com a espada e a peste, é a fome, de tão grave que é. Então, Isaac vai estar nessa situação grave. E Adonai falava assim: permanece, Isaac, que eu vou te sustentar. Ele vai permanecer, ele vai prosperar ali, ele vai engrandecer. E Abimeleque se atemoriza com esse crescimento e ele vai pedir para que afastem dele. Ele diz assim, olha, deixa eu ver o texto aqui. É o rei dos filisteus, tá? Ele diz assim, ora, verso 11. Tendo Isaac permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac estava acariciando Rebeca, sua mulher. O que vai acontecer com Isaac é exatamente o que aconteceu com o seu pai Abraão. Segundo os comentaristas da Torá, dizem que ali nesse momento a situação de Isaac vai se elevar, berrolaterra, erguer-se ao pai Abraão, ele vai tentar solucionar toda essa questão e ele soluciona. Não vou me prender ao texto por causa do nosso tempo. Então, olha só que diz o verso 12. Semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano recolheu 100 vezes, 100 vezes mais, porque o Eterno o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possui ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso, entulharam os poços que os servos do teu pai Abraão tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Eles vão expulsar Isaac da terra desta forma, entulhando os poços que Abraão tinha aberto. Então, eles vão para quê? Para que essa movimentação, Isaac vai ser forçado a partida dele. Mas quando ele encontra ali o poço Rehovot, vai lá no verso 22. Partiu dali, cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome Rehoboth. E disse, agora o Eterno nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Ele vai edificar um altar ao Eterno. Verso 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Eterno, armou ali sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque vai se aproximar diante dos benefícios que Hashem tem dado a Isaac. O texto que o Eterno deu para mim foi exatamente esse texto. 26. Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, a Ficol, chefe do seu exército. Disse-lhe Isaac, por que vieste a mim, visto que me odiais, e me expulsais do vosso meio? Responderam eles, temos visto claramente que o Eterno é contigo, pelo que dissemos. Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Não havia mais o que fazer ali, uma aliança com Abimeleque, porque a prosperidade que está nas mãos de Isaac era a prosperidade que vinha de Hashem. Verso 28, em outra versão, diz, nós vimos que Adonai estava contigo, e dizemos, quem vai dizer? Abimeleque e todos os seus adeptos, que haja uma imprecação, que uma imprecação seja entre nós e entre ti. Nós firmaremos um pacto contigo. Qual é essa imprecação que, esse é o termo jurídico que a pastora falou, que Isaac vai estabelecer, que Abimeleque coloca sobre Isaac? A imprecação,
aqui é porque Abimeleque reconhece o tamanho do poder de Elohim através da vida de Isaac. E ele deseja usufruir do mesmo benefício. Dos benefícios. O mesmo benefício. Ele teve inveja grande. Havia feito. Quando nós recebemos as duas Toratot, a segunda Torá, os olhos viram que Adonai era conosco. Que era conosco. Por isso que ele vai, que era não, e que é conosco. Baruch Hashem, que é. A imprecação indica um desejo intenso de que algo ruim aconteça conosco. Essa é a imprecação. Esta é a aliança, porque é um desejo que vem, porque se eu não cumprir o pacto, a imprecação diz o seguinte: eu faço uma imprecação com vocês. O meu desejo é que algo ruim aconteça com vocês. Essa é a imprecação. Porém, quem firma o pacto é o próprio Abimeleque. Adonai é com Isaac. Adonai é com Abraão, Isaac e Jacó. Então ele mesmo lança sobre ele uma própria maldição. Olha só. Abimeleque reconhece o tamanho do poder de Elohim e ele faz uma imprecação sobre ele. Ele vai intensificar o pacto, é a aliança que Adonai fez com Abraão e aqui com Isaac, ainda não Jacó, mas com Abraão, com Isaac, Jacó e toda a sua descendência. Então ele vai intensificar. Esse termo indica isso aí, um desejo intenso de que algo aconteça de ruim, porque Abimeleque crê que nós não cumpriríamos o pacto. Aquele que lança sobre nós essa falsa aliança, essa imprecação, ele crê que nós não temos capacidade de cumprir a aliança que nós fizemos com Adonai. Ele duvida de nós nos manter. Isso é terrível. Se você for não vou lá, tá, Ulisses? Deuteronômio capítulo 28, Levítico capítulo 5, você vai ver ali as maldições sobre a imprecação. Vai lá ver em Levítico capítulo 5, verso 1. Só para você ver. Por quê? Porque nós precisamos cessar. Isso que a pastora falou aqui, que nós estamos ligados num sentimento humano de proteção, de pena, de ainda cuidado. E que o Eterno falou conosco semana passada, nesse texto com Isaac. Depois, de repente, à tarde, a gente volta com mais calma para a gente ver todos esses textos aqui interessantes que o Eterno nos dá. Ele diz assim, verso 5 de Levítico: quando alguém, olha só, porque o homem vai agir contra a sua própria consciência. Ele diz assim: quando alguém pecar, porque intimada de pôr em juízo, não denunciar o que viu e o que soube, levará a sua iniquidade. Isso é imprecação. Isso é porque você não vai ter capacidade de cumprir aquilo que você votou diante do Eterno. Por isso que ele fala assim, ó, o que viu e o que soube, levar a sua iniquidade. Se não houvesse aquela denúncia... Isso, foi a Priscila que fez uma denúncia formal. Por isso que o termo é jurídico. Porque não foi a Priscila que me deu o texto, não, tá? Ela só fez abrir os nossos olhos diante dessa questão. Por isso que nós estamos diante da Torá, eu e a pastora, porque nós mantivemos uma ligação por causa daquele texto de 1 Samuel, capítulo 15, o último versículo. Samuel teve pena de Saul, depois de Saul ter sido julgado por Adonai. Esse é o nosso erro, é o nosso pecado que nós precisamos. Nós já confessamos diante de Hashem, precisamos agora pedir perdão. Nós reconhecer, e diante de toda a comunidade, reconhecer o pecado, nos humilharmos e pedir perdão e não retornar para o pecado. Presta aqui. Vocês vejam ali que Isaac levanta e faz um banquete, comeram e beberam, e eles se foram. Isaac usa de hospitalidade para que a pessoa deixe-o ir. E o poço, então, ele foi avisado que achamos água no poço. Aquele quarto poço que é aberto, o último poço, terceiro, né? Ele acha água.
Aonde está a maldade? A maldade está em querer que nós permaneçamos com o adultério que um dia praticamos contra Adonai. As criações do mundo cristão todas, que nós temos que falar claramente, o distanciamento de Adonai, os judeus, num exagero de questões de tradição humana, criada por eles mesmos, a nossa situação é muito grave. E as pessoas querem que nós continuemos assim. Se continua aqui dentro da casa, o adultério continua. Nós não continuaremos. Mesmo que eu morra, eu não quero viver distância. Eu morra, não, mesmo que eu desça a sepultura para me encontrar com os meus pais, eu não quero viver desta forma e nem aprovar nada o qual o meu Deus está em desacordo. Por isso que ele estava falando das costas. Você acha que você tem umas costas largas para suportar o homem bom e o homem mau juntos? Sabe por quê? Sabe como a Adonai nos falou? Eu vou fazer uma visita do Marcelo, que quebrou a perna aqui, ó, por causa de desobediência, Marcelo nosso. Ele está em casa me ouvindo. E eu quero falar para o Marcelo, não mova a ação contra o Estado e nem a Prefeitura. Porque todo o seu tratamento foi pago pelo Estado. Não seja injusto. Amém. Se temos que acertar as coisas, vamos acertar. Publicamente. Olha só, eu chego lá e ele me entrega uma palavra. Pastor, eu tenho uma palavra para você. Barro e ferro não se misturam. Daniel, capítulo 2. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Porque ferro não vai se unir com barro. Barro é frágil. Ferro é duro, é o coração de ferro, que não ouve a palavra de Adonai e não quer a palavra de Adonai. É essa briga conosco que nós queremos encerrar e tomar vocês como testemunhas. Porque vocês veem a gente aqui na frente e acham que nós podemos alguma coisa. Nós pecamos contra Ulisses e contra Leonardo, que pediram que não entrasse em contato e não tivesse contato. Esperasse conversar com eles e nós ficamos com pena da criatura, das criaturas. Porque tem outro caso aí que não convém agora trazê-lo. Eu queria que você abrisse. Leonardo, vem cá. Onde está Leonardo? Não, vai buscar Leonardo lá. Busca lá, por favor. Não dá para continuar assim. Sim. Eu queria que vocês ficassem de pé, gente. Deixa o Leonardo chegar. Eu quero pedir perdão ao Léo presente e ao Ulisses por meus sentimentos humanos descontrolados e ficar com pena de alguém que a dona já corrigiu e não o tem mais no meio do seu povo. Eu quero te louvar e te bendizer, Adonai, e prometo que eu prefiro que tu me recolhas junto a ti, a levar o teu povo a pecar e a dar trabalho a ti, me levantando contra ti. Me perdoe, eu te peço em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, quero colocar diante de ti a palavra segundo Pedro, capítulo 2, no verso que diz: se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do nosso Adão e Salvador Yeshua, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado.
Deste modo sobreveio-lhes o que diz o provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Diante desta palavra, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, para que nós não venhamos voltar às práticas que o cristianismo estabeleceu no meio de nós, muito menos às práticas rigorosas, ó Pai, de uma tradição que não nos leva a retornar para Ti, mas que nós devemos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, caminhar conforme está prescrito na Tua Torá. Por isso que diante de Ti, ó Pai, nós possamos, Eterno, verdadeiramente ser despertos por Ti em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Perdoa o meu pecado, perdoa os nossos pecados, perdoa por ter um sentimento humano sobreposto à vontade da Torá estabelecida por Ti, conforme a Tua palavra nos ensina, que nós não venhamos voltar, ó Pai, mas que nós venhamos, ó Pai, retornar somente para Ti. Por isso que diante das duas Torás, os dois testemunhos, ó Pai, diante da Tua presença, nós nos prostramos diante de Ti, porque o corá de vergonha pertence a nós. Pai, por isso que em nome de Yeshua, tenha misericórdia de nós e lança a Tua Torá sobre nós, para que nós não venhamos cair, ó Pai, mas que nós venhamos nos manter em pé diante de Ti, ó Pai, andando e fazendo tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que nós possamos ser dignos de confiança na Tua presença, Pai, em nome de Yeshua, que nós possamos ser dignos de confiança, Pai, em nome de Yeshua, o Messias, amém, Adonai, amém. Pai, ainda quero pedir perdão à congregação por confiar em nós, que nós aqui estamos sempre ensinando e ajudando aquele que precisa. Mas, Pai, que cada um dos nossos irmãos possa nos perdoar pelos nossos sentimentos, muitas vezes desregrados. Toma-nos nas Tuas mãos e dá-nos, ó Pai, um começo completamente diferente com a chegada do segundo Sefer Torá. Que nós nos ajustemos a eles, tudo o que precisamos ajustar, para que o Teu nome seja conhecido nessa cidade e muitas vidas retornem a Ti verdadeiramente, não com a superficialidade humana, mas com um coração constante, contrito diante de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. Amém. Adonai, como eu disse lá no começo, sabe de todas as coisas. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Pai, muito obrigado, Pai, porque Tu verdadeiramente é presente nessa casa, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, todos os benefícios que Tu tem dado a nós, ó Pai. Por tudo que Tu tem feito cada um de nós passar, ó Pai. Seja um momento que aos nossos olhos era de alegria, seja um momento que aos nossos olhos parecia tristeza, mas tudo, ó Pai, Tu permite. Tudo Tu permite para que disso nós possamos tirar algum aprendizado e, Pai, crescermos diante de Ti. Abençoa o Leomar, abençoa a pastora, glorificado seja o Seu nome na vida deles, ó Pai, por colocar diante de Ti os seus corações, ó Pai. Tu conhece o coração deles, Tu conhece a mente deles. Em nome de Yeshua HaMashiach, muito obrigado, ó Pai. Que muitos de nós, ó Pai, tenhamos a hombridade, tenhamos a coragem, ó Pai, de colocar diante de Ti os nossos pecados, os nossos erros, e não escondermos atrás de erros ocultos em nossos lares, e nossos erros, ó Pai, escondendo de todo ser humano, mas esquecemos, ó Pai, que Tu enxerga tudo, Tu vê tudo, Tu sabes tudo, ó Pai. E não cabe a nós, ó Pai, querermos em momento algum sermos nada diante de Ti, escondendo algo de Ti, ó Pai. Glorificado seja o Teu nome nessa casa. Baruch Hashem. Amém, Pai. Interessante que a pastora falou a seguinte frase: Ulisses, você não vai começar a entrar em Berraloterra se eu não fizer o que tenho que fazer com o Leomar. É justamente o momento que eu entrar.
Eu queria ir com vocês antes, em Ezequiel 18. Ezequiel 18, capítulo 23. Perdão, Ezequiel 18, versículo 23, versículo 24. Ezequiel 18, versículo 23. Tenho eu alguma satisfação na morte do ímpio? Diz o eterno Elohim. Não desejo antes que se converta, que se retorne dos seus caminhos e viva? Desviando-se, porém, o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. O versículo 32. Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o eterno Elohim. Arrependei-vos e vivei. Arrependei-vos e vivei. Adonai sabe, na contabilidade divina, pastora Eleomar, foi apagado esse débito, pode ter certeza disso. Foi apagado esse débito. É uma conta que vocês que carregavam, Baruch Hashem, a vida da Priscila, Baruch Hashem, a vida do Marcelo, e Baruch Hashem pela vida de vocês em nossas vidas. Porque assim como diz o Eterno, não tem prazer que ninguém fique em dificuldade, mas Ele permite. Ele não tem prazer, mas Ele permite. E se nós formos sábios, tivermos um coração agradecido, nós mesmo na dificuldade, fazendo o que eles fizeram ali, apresentando diante de Adonai, Ele há de honrar a nossa vida. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente. E não há pecado que persista em nós sem que Ele saiba, em algum momento, como eu costumo falar, né, a conta ela vai vir. Então, Baruch Hashem pela vida de vocês, pela vida de toda a congregação. Fazendo um breve resumo, né, dos 15 minutos, eu queria passar pelos relatos ali, que são importantes na Parashá Behaloterra, quando acenderes, e o Eleomar colocou muito bem aqui, não é só o ato de ir acender uma lâmpada, acender uma luz, é muito mais do que isso. É quando subires, elevar-se. Abraão ali foi incumbido de uma responsabilidade tremenda como sumo sacerdote, o primeiro ali. Sumo sacerdote, para fazer os serviços ali dentro do tabernáculo. E Adonai o honrou muito. Depois nós passamos pela purificação dos levitas, né? Levitas que foram separados como propriedade divina de Adonai, tanto que não foram contados, né? Eles não foram contados para cuidarem do tabernáculo. O povo tinha muita, entre aspas, apesar de estarem no deserto, eles tinham uma certa mordomia, né? Porque os levitas que trabalhavam com força no tabernáculo, né? Na hora que a nuvem levantava, era sinal de que tinha que partir. Aí entravam a tribo dos Gersonitas, Coatitas, Meratitas ali, fazendo tudo o que tinham que fazer. E depois os acampamentos se ocupavam só de desmanchar as suas tendas para depois seguir. Enquanto todos os levitas desmontavam, organizavam, carregavam todo o peso, chegavam ao destino que Adonai determinava quando a nuvem, que era o guia deles ali, né, conduzindo todo o povo, parava, eles chegavam, montando, organizando tudo. E quando chegava os últimos ali responsáveis pelos utensílios, eles montavam e deixavam tudo pronto. E o povo, né, apesar de ver isso, apesar de ver a situação que viram no Egito, com os 10 golpes ali, fatos visíveis aos olhos nossos, né, aos olhos nus, eles presenciaram tudo isso, estavam no deserto, como também foi nos ensinado aqui, por um motivo que se fazia necessário passar por aquele momento, para que, quando chegasse o momento da terra prometida, a seleção natural já havia sido feita por conta de tanta contaminação que havia no meio do povo.
naturalmente. Tanto é que eles mesmos foram proibidos, né, dos 20 anos para cima, de entrarem. Mas foram proibidos por quê? Adonai não gostaria que eles entrassem? Adonai não é injusto. Adonai é justo. Adonai queria. Mas por conta do próprio pecado, eles não tiveram a oportunidade de entrar. E ficaram ali vagueando 400 anos. 40 anos, né? Perdão. Ficaram vagueando, vagueando, vagueando. E mesmo vendo a questão ensinada, ali Adonai ainda dá uma oportunidade, onde é criado Pessa Sheni, ou seja, a oportunidade para aquele que não teve o privilégio de celebrar Pessa na data que Adonai estabeleceu, ainda poderiam ter a oportunidade de celebrar e não ficar fora. Adonai estabelece Pessa Sheni para aqueles que de fato, por um motivo justo não pudessem. Adonai determina a construção das trombetas, porque imagina, 603 mil pessoas, só homens eu estou falando, né, sem contar mulheres, criança, etc. A distância de uma tenda para outra, na hora, como que seria? Não seria fácil. Então Adonai estabelece o toque certinho, para poder todos ouvirem, saberem do que se determinava aquilo. E ainda, Moisés, com toda a sua grandeza, né, assim como Paulo, Abraão e outros, por estarem num nível elevado, partindo a arca, Moisés dizia, que nós falamos aqui todo Shabat: levanta-te, Eterno, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Toda a honra e glória era dada a ele. Toda a honra e glória era dada a Adonai, os teus inimigos. Toda a honra e glória era dada a ele. E quando a nuvem pousava, né, parava, ele dizia: volta, ó Eterno, para as miríades milhares de Israel, venha Adonai habitar no nosso meio. Salmo 68, exatamente. Que Adonai nos entrou. Fala no microfone. 67 foi criado, o Salmo 68 Adonai entregou para nós, salvo engano, tem 2 semanas. Tem 2 semanas que nós estamos lendo o Salmo 68. Adonai continua conosco ali no Salmo. E eu ia entrar justamente na questão da gratidão, fazendo um comparativo com a ingratidão. Ou seja, nós temos a oportunidade de ver todos os benefícios que Adonai faz por nós, e nós não valorizamos nada nos pequenos detalhes, como eu disse antes deles virem aqui. Nós não valorizamos, nós não damos importância, e nós nos prendemos no outro lado, que é a ingratidão, como foi o povo que, vendo tudo aquilo, foi ingrato o tempo todo. Imagine você estar num lugar que não tem comida, veio maná. E ali você faz bolo, faz pão, faz tudo com aquilo. Cai do céu, à tarde, como orvalho. O alimento ele deu. A água, quando faltou, ele deu. As sandálias não se gastaram durante todo o percurso no deserto. Tinha um líder que os conduzia. Ainda estabeleceu-se os 70 ali que podia ajudá-los ali, dividir com o conselho de Itro, né, o sogro de Moisés. Então Adonai ia colocando tudo certinho, tudo, era só eles serem obedientes e gratos. Por quê? Porque foram tirados de uma escravidão. Gerações e gerações passaram presas sob o jugo de Faraó, Edos. Não sei o plural de Faraó, acho que é faraós, né? Vários, porque homem vem, homem vai. Mulher vem, mulher vai. A vida tem um limite, aquilo que eu falei aqui no começo. Eu ia passar com vocês lá, dando exemplo, em Lucas capítulo 17, mas não precisa ir. Mas o importante é nós fazermos, entendermos o que é ter um coração agradecido e agradecer a Hashem por todos os benefícios que nos dá, e mesmo na dificuldade valorizarmos e colocarmos diante de Adonai: Adonai, eu estou passando por essa dificuldade. Por quê? Ela explicou aqui, desde a chegada da Torá, ela não entendia por que ela passava tanto mal, tanto mal, tanto mal. Muitas vezes nós somos os responsáveis por algo errado na nossa vida, se não todas. Chega em meio ao adultério, exatamente, ela chegou em meio ao adultério. Olha só como Adonai foi misericordioso conosco. Em meio a esse problema gravíssimo, mesmo assim, Ele nos entregou a segunda. Mesmo com tudo isso, Ele nos deu. E chega em meio a toda a turbulência do problema, exato.
Nós temos que agradecer a Ele pelo benefício de nos ter dado a Torá e pelo privilégio que tivemos de sermos honrados com a chegada dela. Mas, principalmente, nós precisamos analisar, todas as vezes que nós passamos por algum problema em nossa vida, quem é o responsável pelo início desse problema? Não é o meu pecado, o meu erro, a minha desobediência? Porque é muito fácil eu culpar o outro por algo que não acontece na minha vida, que eu gostaria ou precisaria, ou por algo que acontece na minha vida que eu não gostaria que acontecesse. Eu preciso entender, e esse coração agradecido, eu vou agradecer ao Adonai, mesmo quando eu não tiver alimento, porque eu vou confiar a Ele que Ele vai me entregar o alimento. Isso é confiança, isso é fé, isso é adesão, isso é estar de fato no nível diferenciado do homem comum, do pecador comum. Não que nós nos elevando e aprendendo, e entendendo, e subindo, nos aproximando um pouco mais em cada degrau perto de Adonai, nós vamos deixar de ser pecadores. Jamais. Nós somos pecadores. A diferença é que uns pecam muito mais, outros pecam menos. Mas todos. Exatamente, de acordo com a posição que Adonai me colocou e de acordo com o que Ele mesmo fala, com aquilo que eu suporto. Aquilo que eu suporto. Porque Ele não dá uma carga que eu não venha suportar. Agora, a atitude tem que partir minha. Tem que ser feito o que foi feito aqui diante da comunidade, diante da congregação. E é assim que se faz. Quando nós apresentamos diante de Adonai, reconhecendo nossos erros, Ele há de nos honrar e nos ajudar. E quem tem o coração verdadeiramente agradecido, quem entende o que é de fato ser agradecido todos os dias, ele vê, ele lembra e ele fala. Quem tem o coração agradecido, ele vê no sentido de enxergar, ele lembra de tudo que lhe foi feito, dos benefícios que foi feito, e ele fala de todos os benefícios que ele recebeu. O ingrato, ele não enxerga, ele não consegue ver, ele não percebe a sensibilidade. Ganhei uma bicicleta, ele não vê que ganhou a bicicleta, ele reclama que ela é usada. Ele não vê que ele ganhou um emprego que vai sustentá-lo. Ele reclama que tem uma oportunidade de emprego de um salário mínimo, quando ele estava acostumado a ter uma outra vida no antigo emprego, e às vezes não tem o que comer em casa. Então o ingrato, ele não enxerga, ele não vê, ele se esquece dos benefícios muito rapidamente. Muito rapidamente. E o ingrato, ele não enxerga porque sua mente está tapada, ele está focado no que é problema, ele está focado naquilo que é ruim. E ele se esquece de todos os benefícios e ele fica mudo, porque ele não agradece. Quando recebe, justamente porque não enxergou, não lembra, ele se cala. Isso aqui a gente poderia ter visto lá em Lucas capítulo 17, com a cura dos 10 leprosos. Na cura dos 10 leprosos. Yeshua passa, os 10 leprosos o veem de uma certa distância, gritam pedindo cura. 9 queriam cura. O 10º também queria cura. Só que 9 receberam a cura, não é verdade? Quando chegaram, cura da nossa lepra, Yeshua fala para eles, vai e se apresenta ao sacerdote. Um ato simples. Eles poderiam duvidar, mas não, creram e foram. Os 10 foram curados. Só que 9 satisfez a sua vontade. Eu estou curado, eu estou bem, agora eu estou curado, eu estou bem. Sumiram. 1 enxergou, se lembrou e veio gritando, dando glórias a Hashem. 1 voltou, dos 10. 1 se lembrou e veio agradecer pelo benefício de estar curado, pelo benefício que havia sido recebido. A senhora quer falar? Pode falar, pastora. Aqui na Parashá Behaloter, Números no capítulo 11, Moisés estava muito angustiado, né, por causa da questão das murmurações. Então, ele respondeu o Eterno a Moisés no versículo 23. Ter-se encurtado o braço do Eterno, se as pessoas pensam, vem para se unir a nós porque viu que Adonai é conosco. Isso. Ok. Então, volta-te em paz para o seu lugar, se você não quer continuar conosco. Amém. Volte em paz.
Aqui Adonai vai dizer: agora mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não. Porque se alguém está na internet perguntando, eu quero ver se vai se cumprir esta palavra contra a minha vida. Amém. A mim que fui perturbar, que fui fazer tudo isso, pois há de ver que a palavra de Adonai há de se cumprir. Amém. Em juízo, Amém. em nome de Amém. Yeshua. Há de se o cumprir. Mashiach. Há de se cumprir. E eu quero só fechar com o seguinte: agradeçam a Adonai. Ele nos deu uma casa. Nós temos isso aqui, para em comunidade estarmos com nossos irmãos. Ele nos deu uma associação, como também já foi nos ensinado, onde ali nós temos a oportunidade de aprender o que é de Tzedaká. Ele nos deu voluntários e voluntárias. Presta atenção. Nos deu voluntários e voluntárias que trabalham todos os dias nesta casa e lá na associação. Agradeça a Adonai por isso, pela vida do outro que trabalha e você às vezes não pode, porque tem um compromisso e não consegue. Mas isso não o exime de ajudar de alguma outra forma. Como também nos foi ensinado que nós nascemos devendo e vamos morrer devendo. E a contabilidade vai ter um balanço ali. Dívida eu vou ter. Mas eu vou estar no lucro ou vou estar no prejuízo? Na contabilidade divina, quando eu tiver que descer à sepultura. Então agradeça por cada um que está aqui. Não reclame se um papel está fora de lugar. Se um banheiro talvez está um pouco mais úmido do que deveria estar. Pega o papel e limpa, enxuga. Pega o papel e enxuga. Às vezes as crianças usam banheiro. Isso é normal, acontece na minha casa. Acontece. Pega o papel e limpa. Foque em agradecer que nós temos uma casa com 3 banheiros. Não são 2, não são 1, são 3. Ótimo. Ah, mas é melhor que fosse 4. Misericórdia. 3, tá bom, tá ótimo. Tá faltando? Verdade, obrigado, desculpa, são 4. Verdade, são 4. Olha só, então, o que eu quero dizer com isso? Obrigado por lembrarem. Ou seja, mais trabalho. E tem pessoas que trabalham aqui e fazem por prazer, por alegria. Então não reclame, não murmure, não fique lamentando. Ajude. 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 Não se lamente escondendo atrás, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo, eu não vou me sujeitar a limpar um banheiro, estou colocando esse exemplo, né? Eu não vou me sujeitar a catar uma folha, eu sei lá, qualquer coisa. Ajude, eu não tenho condições de ajudar ali fisicamente, faça as suas doações lá na associação, porque pessoas lá estão comendo do alimento das doações, pessoas que não têm o que comer em casa. E quem está lá trabalhando? As mulheres, homens, trabalhando voluntariamente. E eu tenho que ser agradecido a Hashem. Ele me deu uma casa, ele me deu uma associação. Tem pessoas que podem fazer aquilo que muitas vezes eu não consigo fazer. Me deu um lar, me deu uma família, me deu filhos, me deu mãe, pai, me deu uma empresa, me deu um trabalho. E eu fico focado na bicicleta usada. Na bicicleta usada. Devia ser nova. Eu fico preso com a minha mente na bicicleta usada. Quando eu devia estar dando Baruch Hashem. Eu tenho uma bicicleta, posso dormir um pouquinho mais, saio de casa mais tarde, mais tranquilo, e chego no meu trabalho. Devemos aprender a ter um coração agradecido. E agradecer por todos os benefícios. Aqui, que darei a Hashem por todos os benefícios. Tomarei a taça da salvação, invocarei o nome do Eterno. Lê fácil, cumprir. Ler é fácil, Salmo 116, versículo 12 e versículo 3. Ler é fácil, eu posso ler. Agora, enxergar, me lembrar e proclamar tudo de bom que eu tenho aprendido, tenho recebido, e me tornar uma pessoa em que os outros olhem para mim e falem, essa é uma referência positiva. A conta desse aqui, na contabilidade, o demonstrativo do resultado, do exercício, do ciclo de vida dele, vai ser lucro. Vai descer a sepultura em paz. Amém? Bendito seja Adonai em todas as nossas vidas. Amém. Vamos ficar em pé.